Boa noite. Boa noite. Dilma Rousseff escolhe 2 novos ministros. Renata Janine assumirá a educação e Edinho Silva fica na Secretaria de Comunicação Social da Presidência. Economia estagnada. PIB brasileiro cresce apenas 0,1% em 2014. Em visita à Assembleia Legislativa de São Paulo, Eduardo Cunha é alvo de protestos. Copiloto que derrubou o avião da Germanwings deveria estar de licença médica no dia da tragédia. E você vai conhecer a história de Cris Lima, a locutora da Arena Corinthians. O copiloto que derrubou o avião da Germanwings e matou 150 pessoas deveria estar em licença médica no dia da tragédia. A informação é do Ministério Público de Düsseldorf. Os investigadores alemães encontraram na casa de Andreas Lubitz um atestado médico rasgado que incluía o dia da queda do avião. O motivo da licença médica não foi especificado. A Germanwings declarou que o copiloto não entregou o atestado médico para aquele dia. O jornal alemão Bild revelou que Andreas Lubitz teve um grave episódio depressivo há 6 anos, quando fazia o curso para se tornar piloto, e por isso interrompeu o treinamento por 1 ano e meio. Ele voltou a treinar, passou em todos os testes e foi considerado apto a voar. Ainda segundo o jornal Bild, o copiloto seguia tratamento psiquiátrico específico e regular. O Hospital Universitário de Düsseldorf confirmou que Andreas Lubitz era paciente da instituição, mas, por confidencialidade médica, não divulgou qual era a doença. Depois da tragédia, várias companhias aéreas, incluindo a Lufthansa, mudaram seus regulamentos para as cabines de comando. Assim como já acontece nas companhias americanas, sempre deverá haver uma segunda pessoa na cabine durante os voos. Professores de São Paulo decidem continuar em greve. A paralisação completou hoje 2 semanas. O governo de São Paulo diz que o movimento é político e que a greve é pequena. Já a categoria diz que 60% dos docentes estão de braços cruzados. Policiais enfileirados tentaram isolar os grevistas reunidos no vão do MASP. Foi para evitar que a Avenida Paulista fosse bloqueada. Mas com o início da Assembleia, manifestantes ocuparam o asfalto e o trânsito acabou sendo interrompido no sentido Consolação. Foi o 3º ato dos professores desde o início da greve há 2 semanas. A categoria reivindica aumento de salário de 75%. Ninguém está pedindo de uma vez. Nós estamos pedindo o quê? Seja cumprida a meta 17 do Plano Nacional de Educação. O que significa que o governo tem que fazer um plano de como cumprir isso. O governo diz que os professores receberam um aumento acumulado de 45% nos últimos 4 anos, o equivalente a quase o dobro da inflação do período. Além disso, diz que o salário do professor paulista em início de carreira é 26% maior que o piso nacional. Segundo o sindicato, o salário médio de um professor estadual que trabalha 40 horas por semana é de R$ 2.400. Para a Secretaria de Educação, só 2,5% da categoria aderiram à greve. Já o sindicato afirma que de cada 4 professores, 3 estão parados. Depois da Assembleia, os professores em greve seguiram em passeata com destino à Secretaria de Educação, onde um grupo se reveza num acampamento. E ciclistas fazem neste momento um ato na Avenida Paulista. Segundo a PM, 350 pessoas participam da manifestação, mas os organizadores falam em um número maior. Vai ter ciclovia. Essa é a palavra de ordem dos cerca de 2.000 ciclistas que estão reunidos aqui na Praça do Ciclista em protesto contra a liminar que suspendeu as obras das ciclovias da cidade de São Paulo. Ciclistas de outras 24 cidades do Brasil e 18 de 13 países estão reunidos em solidariedade. O protesto seguirá pela Avenida Paulista e depois descerá pela Rua Augusta até o centro da cidade. Renata Falzoni, especial para o Jornal da Gazeta, edição das 10.
E o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Renato Nalini, derrubou o liminar que proibia a implantação de novas ciclovias em São Paulo. Segundo ele, a falta de estudos sobre o impacto viário não é suficiente para determinar a suspensão das obras sem ouvir a prefeitura. A decisão foi divulgada agora à noite durante o protesto dos ciclistas aqui na Paulista. A maior represa de São Paulo completa hoje 90 anos de existência. Construída inicialmente para gerar energia elétrica, ao longo dos anos a Billings se transformou num reservatório de águas poluídas. Os olhos já não podem ver, mas a memória ainda alcança. A água limpinha, a gente nadava aí, tinha muito peixe, né? Traíra, tirápia. Antônio era um garoto de 10 anos quando a família dele se mudou para uma chácara perto da Billings. Conta que os filhos já não puderam nadar na represa, que ele cresceu vendo morrer. A gente via aqueles peixes boiando mortos, tudo, sabe? Né? E a represa tendo mau cheiro, né? No Jardim Apurá, região de Santo Amaro, fica a parte mais suja da Billings. Foi onde, ao longo de décadas, mais gente invadiu e construiu de forma irregular. Estima-se em 1 milhão de pessoas hoje vivendo nas margens e que juntas jogam na Billings 800 toneladas de esgoto todo dia. Como o objetivo era gerar energia elétrica e para aumentar a vazão, nos anos de 1940, o governo decidiu bombear água do rio Tietê e do Pinheiros. No começo era água limpa, mas com o crescimento da cidade e a falta de coleta e tratamento de esgoto vieram as consequências. A poluição aumentou tanto que a Sabesp construiu uma barragem para separar o braço do rio da parte mais suja. A condição da Billings melhorou um pouco a partir dos anos de 1990, quando a Constituição Paulista proibiu que a água poluída do Rio Pinheiros continuasse a ser bombeada para a represa. Mas uma exceção à lei permite que até hoje esse despejo ainda ocorra em época de chuva, para evitar enchentes na capital. E não é pouca coisa. O especialista em planejamento ambiental estima que de cada 2 litros de água da represa, 1 é de esgoto do Pinheiros. Ele defende que o único caminho para salvar a Billings é investir para tratar o esgoto. Quando a Sabesp fala de investimentos, ela fala de investimentos de 1, 2 bilhões nos próximos 5, 10 anos, sendo que ela chegou a ter lucros de 1 bilhão e 800 milhões no ano só. Nós temos que mudar a qualidade radicalmente do Tietê do Pinheiros. Ela é a única escapatória para São Paulo em termos de água que nós temos na nossa região. Só se nós formos buscar água de regiões muito distantes, isso vai custar muito caro para a sociedade. Em nota, a Sabesp informa que na região metropolitana de São Paulo o índice de coleta de esgoto é de 87%. Desse total, 68% são tratados. Depois do calorão de 31 graus, agora à noite há chuvas pontuais aqui na capital paulista. Mas só deve chover forte mesmo no final de semana. Mariana Armentano tem os detalhes da previsão. Depois de uma semana de tempo firme, a chuva volta a atingir o estado de São Paulo neste sábado. Há previsão de chuva a qualquer hora amanhã no centro-sul, no norte e no oeste paulistas. E ela pode ser forte. Nas outras áreas do estado, incluindo o litoral e a Grande São Paulo, o sol aparece entre nuvens e chove de forma isolada a partir da tarde. Nessa madrugada aqui na capital, mínima de 20 graus e a máxima à tarde alcança os 27 graus. Em Caraguatatuba faz calor de 30 graus, mas a chuva atrapalha um pouco a ida à praia. Em Campos do Jordão faz mais friozinho, mínima de apenas 12 e máxima prevista de 23 graus. No domingo teremos mudanças no tempo aqui na Grande São Paulo e as chuvas devem atingir inclusive a região dos reservatórios de forma mais significativa. José Dirceu passa mal e é levado para o hospital em Brasília. Ainda não há confirmação sobre o que o ex-ministro teve. Segundo a revista Veja, Dirceu teve um princípio de derrame. Já a Folha de São Paulo afirma que ele teve uma crise de pressão alta. O site de notícias G1 entrevistou o advogado de Dirceu, José Luiz de Oliveira Lima. Ele teria confirmado que o ex-ministro passou mal e foi levado ao hospital após sentir dores de cabeça. Ainda de acordo com o advogado, Dirceu está fazendo uma série de exames.
Tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff, Edinho Silva, vai assumir a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Edinho Silva substituirá Thomas Trauma, que saiu anteontem após vazar na imprensa um documento interno produzido pela SECOM com críticas à comunicação do governo. Edinho Silva foi prefeito de Araraquara, deputado estadual e presidente do PT no estado de São Paulo. Em 2010, participou da coordenação das campanhas eleitorais de Aloysio Mercadante ao governo paulista e de Dilma Rousseff à presidência da República. No ano passado, foi tesoureiro da campanha de Dilma. No novo cargo, Edinho Silva fará a ponte entre o Palácio do Planalto e a imprensa e controlará a verba de publicidade. Direto de Brasília, nosso comentarista Josias de Souza analisa a escolha de Edinho Silva. A escolha de Edinho Silva para ocupar o posto de ministro da Comunicação Social da Presidência da República está longe de ser uma escolha banal. Edinho é um político do PT, já foi prefeito de Araraquara um par de vezes, presidiu o PT de São Paulo, foi deputado estadual. Na sua última missão partidária, ele foi tesoureiro da campanha presidencial de Dilma Rousseff no ano passado. São duas as principais atribuições desse ministério que está sendo entregue a Edinho Silva. A primeira delas é se relacionar com os repórteres que fazem a cobertura diária da Presidência da República. A segunda é gerenciar as verbas publicitárias do governo, coisa de 5 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro. O PT vinha cobiçando há muito tempo o controle dessas verbas e Dilma vinha colocando o pé na porta. A presidente cedeu num momento muito delicado. O alarme da impopularidade já soou nas pesquisas, nos panelaços e nas manifestações de rua. Isso fez da imagem da presidente da República um problema urgente. Aquela imagem da Dilma austera e eficiente, isso tudo ruiu. Dilma não consegue mais passar uma marca positiva. Quando isso ocorre, é enorme, é muito grande a tentação de utilizar as verbas publicitárias do governo segundo critérios político-partidários e não critérios técnicos. Se o novo ministro incorrer neste risco, se ele for por esse caminho, será um enorme desastre. Será desastroso, primeiro, porque vai ser inútil. Ainda não inventaram uma propaganda capaz de vender um mau produto. E segundo, será um desastre, porque vai ser um desrespeito com você, contribuinte. No momento em que o país vive uma crise que começa a roer o salário e o emprego, seria enormemente desrespeitoso utilizar as verbas extraídas do bolso do contribuinte para financiar publicidade inútil. Boa noite. E o governo tem mais 2 novos ministros. O filósofo Renato Janine Ribeiro vai assumir o Ministério da Educação. Janine, que é professor da USP, substituirá Cid Gomes, que deixou o cargo após um bate-boca na Câmara com deputados e com o presidente da Casa, Eduardo Cunha. A posse de Janine acontecerá no dia 6 de abril. E o ex-presidente da Câmara, Henrique Alves, do PMDB, assumirá o Ministério do Turismo. A informação foi divulgada agora à noite pelo jornal Folha de São Paulo. Diretório do PT no centro da capital paulista é alvo de bomba. Não há suspeitos do crime. O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira. O explosivo não deixou feridos, mas quebrou vidros e danificou a porta de entrada do prédio. Não havia ninguém no imóvel durante o ataque. Em nota, o presidente municipal do partido, Paulo Fiorillo, atribuiu o incidente a uma onda de intolerância e ódio contra a legenda. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. A nomeação do tesoureiro da campanha de Dilma para a Secretaria de Comunicação Social, que controla a remessa de dinheiro para os veículos de comunicação, dinheiro federal, e a indicação de Luciano Coutinho, do BNDES, para o Conselho de Administração da Petrobras, são coerentes com as nomeações de Renato Janine e de Henrique Eduardo Alves, que está para ser anunciado. O que acontece é o seguinte: o Brasil hoje tomou conhecimento que é o terceiro pior PIB do G20. Perde da Argentina e da Rússia. Ganha da Itália e do Japão, que já são países ricos. Mas Dilma não ouve esse barulho na rua, do lado de fora do seu quintal. Como um bom pato manco, ela não consegue sair do quintal e se tranca nele.
né? Se concentra nas soluções, eu não diria nem que ela se fecha em copas, ela se fecha na copa do Palácio para decidir entre amigos, aliados e sem olhar o que está acontecendo fora. É uma absoluta falta de noção da realidade externa. Ela, com o perdão e a devida vênia, se comporta mais ou menos de uma forma parecida com a de que é acusado esse copiloto alemão do jato que foi atirado contra a montanha nos Alpes. Ela se trancou na cabine, impede que qualquer pessoa entre e fica concentrada só na copa e na cozinha. E toma decisões aleatórias, mas que não levam a nada. Enquanto isso, não consegue, há 8 meses, indicar um ministro para o Supremo, um recorde total na República. Difícil ela sair do quintal e ver o horizonte, porque além de ser um pato que está no quintal, ela é um pato manco. Ricardo Noblat já disse que os endereços de poder em Brasília são de Joaquim Levy, que é ministro dela, mas é quem manda, Renan Calheiros e Eduardo Cunha. Ela está ficando cada vez menos relevante. Coitado do Renato Janine, coitado do Henrique Eduardo Alves, estão entrando no barco quando ele faz água em plena seca. Pois é, bom fim de semana para você, volto na terça-feira direto ao assunto. Até. Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, enfrenta protestos durante visita à Assembleia Legislativa de São Paulo. Cunha participou do evento Câmara Itinerante, que pretende percorrer o país e ouvir sugestões. Um grupo de cerca de 50 pessoas na galeria recebeu com vaias e gritos. Manifestantes anti-homofobia e do movimento Juntos, ligado ao PSOL, interromperam Cunha várias vezes, chamando-o de corrupto e homofóbico e pedindo a instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte. O presidente da Assembleia, Fernando Capês, do PSDB, mandou esvaziar a galeria. Retirados por policiais militares, os manifestantes continuaram a protestar do lado de fora. A sessão foi retomada e Cunha lamentou o ocorrido. Existe uma diferença de você ter posições divergentes, de você ter posições que possam ser expressadas dentro da democracia, do debate político absolutamente normal e que nós estamos perfeitamente habituados, da intolerância. A intolerância não faz bem à democracia, a intolerância não faz parte da democracia. A seguir, PIB brasileiro cresce apenas 0,1% em 2014. E a história de Cris Lima. Você vai conhecer o rosto por trás da voz da Arena Corinthians. Festival de Móveis na Casas Bahia. Toda a linha em 12 vezes sem juros. Seu móvel novo tem que ser agora. É hora de renovar seu quarto porque tem guarda-roupa e casal Bartira com 6 portas e 4 gavetas por apenas R$ 34,90 mensais. Cozinha de aço Itatiaia completa com armário triplo com portas de vidro por R$ 84,90 mensais. Cama box de casal Ortobon com molas ensacadas só R$ 89,90 mensais. Aproveite. E atenção, compre também com condições especiais no carnê e parcelas que cabem no seu bolso. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Nesta sexta, Ronifon convida você para um programa especial. Todo seu 10 anos. Uma noite de festa para celebrar uma década de emoções e alegrias. Com as presenças de Boni. Você, como eu, é um perfeccionista. Adriane Galisteu. Todas essas pessoas que estão aqui por você.
Uma apresentação impecável de dança com Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus. Tudo isso ao som da Alegro Orquestra e Coral, Demônios da Garoa, Vanderleia, Toquinho e Margarete Menezes. Todo seu 10 anos, nesta sexta, 10h30 da noite. Produto Interno Bruto fica praticamente estagnado em 2014, com crescimento de apenas 0,1%. Este é o pior desempenho da economia brasileira desde a retração de 0,2% registrada em 2009, no auge da crise econômica mundial. Segundo o IBGE, o PIB, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país, ficou em 5 trilhões 520 bilhões de reais no ano passado. Nosso comentarista de economia, Vinícius Torres Freire, analisa o crescimento do país no governo Dilma. A economia do Brasil não ia tão mal desde 2009, quando o país sofreu os efeitos da crise que explodiu em 2008, lá fora. Mas esse foi um ano excepcional e a gente logo se recuperou. Na verdade, a economia do Brasil não andava tão devagar desde 1998, faz mais de 16 anos. A gente soube hoje disso porque saiu o resultado do crescimento do PIB em 2014. Isto é, o número que conta de quanto foi o aumento da produção ou da renda, a mesma coisa, no país em um ano. A economia cresceu 0,1%, praticamente nada. Como a população cresce, na prática e na média, a gente ficou mais pobre. Assim, a gente ficou sabendo também como foi o desempenho da economia nos anos do primeiro do governo de Dilma Rousseff. O crescimento médio foi de 2,1% por ano. Foi um resultado pior que o dos anos FHC, quando a média foi de 2,5% ao ano. Muito pior que o dos anos Lula, quando a gente cresceu 4,1% ao ano. Nos tempos recentes, o crescimento dos anos Dilma só foi melhor que nos tempos de Collor, quando a gente regrediu, andou para trás. O PIB, claro, não diz tudo nem sobre a situação da vida material da gente. O país cresce menos agora, mas ainda está melhor que nos anos FHC em termos de nível de renda, de salários, de desigualdade. Mas o Brasil parou de melhorar no primeiro governo de Dilma. Este ano de 2015, a economia vai encolher. Em 2016, se tudo der certo, a gente apenas recupera o prejuízo deste ano de 2015. Como resultado, o país vai ficar 3 anos parado na mesma, de 2014 a 2016. Isso é o resultado de uma política econômica muito ruim do primeiro governo de Dilma, que levou o governo a pindaíba, que levou o país a gastar muito lá no exterior, que levou a maior empresa do país, a Petrobras, quase à ruína, que desorganizou a produção de energia elétrica, enfim, que cometeu muitos erros e não fez nenhuma reforma para melhorar a eficiência do país. A gente vai pagar o preço neste segundo mandato de Dilma. Vai haver desemprego, perda de renda, perda de capacidade de aumentar programas sociais e investir em obras, em escola, em hospital. Dilma Rousseff pegou um país mais ou menos arrumado, mas perdeu o primeiro mandato desarrumando muita coisa e, na melhor das hipóteses, vai perder o segundo mandato consertando o que fez no seu primeiro governo. Boa noite. Cris Lima é a voz oficial da Arena Corinthians. A locutora, que hoje orienta os espectadores, também já cantou na noite. Corintiana roxa, ela é uma das poucas mulheres a fazer locuções em estádios brasileiros. Por tudo isso, Cris Lima é uma personagem que é cara de São Paulo. Bem-vindos à Arena Corinthians para mais uma jornada esportiva. Salve o Corinthians! Tudo começou na Noite Paulistana. Trabalhei em bares de São Paulo, cantei muito na Noite de São Paulo durante cerca de uns 10 anos, 10 a 15 anos. Muita música brasileira, assim, né? Que era a minha banda, minha última banda que a gente tinha, era nesse estilo. Depois da banda, cada um seguiu seu rumo e a cantora Cris Lima, agora formada em rádio e TV, se descobriu na locução. Torcedora de carteirinha do Timão, o primeiro emprego foi justamente na rádio do clube. Fiz reportagem de campo também, cobri os treinos do Corinthians, depois voltava a apresentar a programação. Em novembro passado, Cris passou no teste com outros 16 concorrentes e se tornou a voz oficial da Arena Corinthians. Tudo que ela lê é roteirizado pelo coordenador Gil Latoreira. A escalação de do time adversário,
é sempre com caráter mais informativo. E quando chega o Corinthians, tem que dar uma pausa, uma aquecida maior, porque a torcida vem junto, né? E é isso que eles gostam, é isso que eles querem ouvir. Então você dá já e vamos agora a escalação do Esporte Clube Corinthians Paulista. Já começa Cássio, e aí... Dessa vez o jogo é contra o Penapolense pelo Campeonato Paulista. Intervalo da partida, os dois times foram para os vestiários, mas os trabalhos aqui na cabine de transmissão continuam. Eu estou aqui ao lado da Cris Lima. Cris, me falaram já que esse é o momento que você mais trabalha, né? Que tipo de mensagem, como é que é essa comunicação agora no intervalo? O time está ganhando por 4-0, então tá tudo... aparentemente tranquilo. Agora mais tranquilo, com a equipe ganhando de goleada, né, fica mais fácil. Realmente, intervalo é o momento que tem mais informações, né? Lembramos que é expressamente proibido fumar no estádio. Hoje eles aceitam muito mais do que a voz masculina. Eles são tolerantes com ela. Essa aceitação da torcida facilita demais o trabalho da gente. E para quem ainda não conhecia, tá aí a dona desse timbre suave, que comanda e orienta esse bando de loucos. E no jogo que acompanhamos, teve emoção de sobra. O placar final foi 5-3 para os donos da casa. E daqui a pouco você assiste aqui na TV Gazeta a grande festa preparada especialmente para homenagear o apresentador Ronivon, que comemora 10 anos à frente do programa Todo Seu. A repórter Fernanda Azevedo acompanhou as gravações. Esse aqui é só um gostinho do que você vai ver logo mais às 10h30 da noite no programa especial dos 10 anos do Todo Seu com o Ronivon. Nós viemos aqui aos bastidores, aos ensaios da gravação desse programa para mostrar para você como ele vai ser especial. Rony, o que o telespectador pode esperar para esse programa? Não sei, porque eu também não. Então, essa coisa de surpresa, é claro que muita coisa a gente sabe. Cheguei aqui e disseram, você vai cantar. Eu não canto desde 97. Então, o que pode esperar? Um cantor com medo de desafinar, um apresentador que vai ser, em vez de entrevistar, vai ser entrevistado. Esse amigo tão carinhoso, um amigo de 40 anos, e por coincidência, esse ano eu comecei a trabalhar com ele de volta. E coincidiu de ter oportunidade de fazer esse show, que são os 10 anos dentro da TV Gazeta. E aí a gente tem uma surpresa, várias surpresas para o Rony, mas são surpresas carinhosas, cheio de amor, exatamente como é o coração dele. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Nós voltaremos na segunda-feira. Boa noite. Fica agora com Ronivon e a festa de 10 anos do Todo Seu. Uma ótima noite para você e um ótimo final de semana. Nesta segunda, 11h30 da noite, Cidade Ocupada debate os problemas do transporte público. Assista agora Todo Seu 10 anos.